Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Vamos começar mais uma aula da nossa escola bíblica. Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja abençoando cada um de vocês nesse dia, nesse friozinho de domingo. E vamos começar agradecendo a Deus pelo domingo, pelo privilégio que Ele nos dá de podermos aprender da palavra de Deus juntos. Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo privilégio de podermos aprender juntos. Que o Senhor nos dê crescimento, que o Senhor nos ajude, Pai, a colocar em prática tudo que vamos aprender nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém? Meus irmãos, nós estamos estudando sobre discípulo e discipulado e eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês. O que vocês entendem por discipulado? O que é discipular para vocês? Se ao longo das aulas o entendimento que vocês tinham mudou ou se continua o mesmo, tá? E o que mudou para você sobre discipulado? Qual a ideia que você tem hoje de discipulado? O que você já aprendeu? O que você entendeu? Coloque aí no chat. Eu vou dar um tempinho para vocês. Enquanto isso, vou tomar um cafezinho, ó. Com esse frio, muito importante, né? Nós nos aquecermos. Então, eu gostaria que você participasse, colocasse aí no chat o que você entende por discipulado. O que você já aprendeu? Se você fosse resumir, o que significa para você fazer discípulos de Jesus? Coloque aí no chat, tá? Qual que é o entendimento que você tem? Se você tinha um entendimento diferente depois das aulas, o que acrescentou no seu conhecimento sobre o fato de fazermos discípulos de Jesus, tá? Vou dar um tempinho aqui, eu vou olhar aqui no cronômetro. Então, vamos dar aí alguns minutos. É importante que você participe no chat, tá? Dê a sua participação. Compartilha também esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, com alguém que gosta desse tipo de assunto, né? É muito importante, tá? Participe aí no chat, eu vou estar junto com vocês no chat. Às vezes talvez você não saiba, então eu apareço ali como Fernando Henrique. Então, quando você vê ali Fernando Henrique respondendo, sou eu, tá? Sou eu que estou participando ali junto com vocês. Certo? O que você entende por discipulado? Você que está chegando agora, então nós estamos respondendo essa pergunta. O que você entende por discipulado? O que significa para você essa palavra discipulado? O que significa fazer discípulos para você? Tá? Então responde aí no chat para nós. Dê a sua colaboração. Se ao longo das aulas, você que participou das 7 aulas que nós já tivemos, se o seu entendimento mudou, se acrescentou, eu tinha uma ideia e olha, isso ampliou. Não, eu tinha um entendimento totalmente errado e agora eu tenho um outro entendimento. Então coloque aí, pode participar, dê a sua colaboração, certo? O que nós veremos hoje? Então, enquanto você vai respondendo ali, nós já vamos dar início aqui, tá? E o que nós vamos ver hoje? Quem deve fazer discípulos, tá? Nós já começamos a trabalhar isso na aula passada. Se você não assistiu, estão todas as aulas ali no canal da nossa igreja no YouTube, tá? E o que nós já vimos, né? Por que nós devemos fazer discípulos? O que é um discípulo? Nós vimos. E nós vimos quem deve fazer discípulos, né? Vimos também como fazer discípulos. Então nós vimos o porquê, o que é um discípulo, como fazer um discípulo e agora nós estamos vendo quem deve fazer discípulos, tá? E nós vimos na semana passada 2 temas que merecem ser explorados,
nessa pergunta aí de quem deve fazer discípulos. Então nós vimos sobre a atuação dos pastores, qual deve ser o papel, o que os pastores devem fazer. E hoje nós vamos ver o ponto 2 ali, a responsabilidade da congregação, dos membros. Nós vimos qual é o papel, a atuação dos pastores, qual que é a responsabilidade. Então a aula está lá, é a aula número 7. E hoje nós vamos ver as responsabilidades, a responsabilidade da congregação, dos membros, tá? Sobre a atuação dos pastores, eu falei para vocês que tem um versículo que é o mais importante do Novo Testamento sobre o papel dos pastores, tá? Existem vários outros versículos, mas esse é o mais importante, Efésios 4, 11 e 12. Ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que propósito Deus deu pastores para a igreja? É isso que esse texto está falando. Ele designou, ele deu pastores para a igreja, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E nós vimos que os santos ali são os crentes, os santos é a igreja. Então, qual que é o papel dos pastores? Preparar a igreja para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, tá? E hoje nós vamos ver sobre a responsabilidade da congregação, dos membros. Qual é a responsabilidade da congregação? Qual que é a responsabilidade dos membros? Então, nós começamos com um texto que é o texto mais importante sobre a comissão da igreja, comissão dos discípulos de Jesus. Ele é até conhecido como a Grande Comissão, que é Mateus 28, 19 e 20. Então, esse texto, eu tenho usado ele desde a primeira aula. Então, é para que esse texto fique gravado mesmo em nossos corações, em nossas mentes, tá? Por isso que eu reforço ele. Então, vamos lá. Se você puder ler junto, leia junto, em voz alta aí, né, na sua casa, para gravar. É importante, a palavra de Deus ela é poderosa. Então, vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, essa é a grande comissão. É a ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Então, ele falou para os seus discípulos fazerem discípulos, certo? E fazerem onde? De todas as nações. De que forma? Batizando, ensinando esses novos discípulos, tá? Então, essa é a responsabilidade da congregação, dos membros. Mas nós vamos ver agora de uma forma mais detalhada qual é o papel da igreja, dos membros. Qual é o teu papel, né, nessa obra de fazer discípulos de Jesus? Esse é um texto também muito importante do Antigo Testamento. Êxodo 19, versos 5 e 6. Olha o que diz. Deus falando com o povo de Israel. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Olha que palavra, irmãos. Né? Se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aí é Deus falando para Moisés o que ele deveria dizer para o povo de Israel. Olha que interessante. Então, eles seriam um tesouro pessoal e um reino de sacerdotes. Qual que era o papel dos sacerdotes? Qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Ele era como um mediador, tá? Então, assim, por exemplo, um israelita, se ele quisesse prestar um culto a Deus, oferecer um sacrifício, ele levava o sacrifício para o sacerdote
e o sacerdote fazia toda a cerimônia ali, o ritual, tá? Então, assim, para que o homem fosse até Deus, ele tinha que ir por meio do sacerdote. Agora, o que Deus está dizendo? Que a nação de Israel seria um reino de sacerdote para as outras nações. As outras nações se achegariam a Deus por meio da nação de Israel. A nação de Israel seria um tipo de ponte, tá? É claro, nós vamos ver depois no Novo Testamento que a ponte perfeita, o mediador perfeito, é Cristo. Cristo é o mediador perfeito. Mas a igreja, ela faz um papel sacerdotal de apresentar Cristo para as nações. E olha como isso se cumpre no Novo Testamento. 1 Pedro 2,9. Olha como tem muita semelhança esse versículo com o versículo anterior. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Agora aqui, o apóstolo Pedro está falando com a igreja. Lá no versículo anterior, em Êxodo, Moisés está falando com a nação de Israel. Olha como é parecido, como tem semelhanças esses dois textos. Vocês serão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E tem um propósito. Qual é o propósito da igreja ser uma nação santa, ser um povo sacerdotal? Para anunciar as grandezas. Qual é o propósito, então, da igreja ser sacerdócio real e nação santa? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja, qual que é o papel da igreja? Anunciar as grandezas de Deus, daquele que te chamou das trevas para a luz. Então veja bem, no Antigo Testamento Deus queria que o povo de Israel fosse essa geração, essa nação de sacerdotes. No Novo Testamento isso é declarado à igreja. A igreja é o sacerdócio real de Deus. Com que propósito? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja que o papel da igreja vai ficando claro também. O papel dos pastores é preparar os santos para a obra do ministério, certo? Qual é a obra do ministério que a igreja deve realizar? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outra coisa importante nesse texto aqui é que toda a igreja é sacerdote. Todos os membros da igreja são sacerdotes, tá? Todos os membros da igreja são sacerdotes. O que isso também nos mostra? Igualdade. Não existe uma hierarquia. O que existe são papéis distintos. Eu trabalhei isso na aula passada. O pastor, ele não é superior, mas o papel dele é distinto de toda a igreja, certo? Agora, na questão de valor de igualdade, toda a igreja é sacerdócio real. Tanto que esse tema ele foi muito importante na época da Reforma Protestante. Isso fez com que a igreja se espalhasse com mais poder. Por quê? Porque antes da Reforma, o pregar a palavra estava restrito apenas aos líderes da igreja. O povo, o povão ali, o leigo, eles não tinham permissão nem mesmo para ler a Bíblia. Olha só. Mas com a Reforma Protestante, os reformadores ali, o que eles descobriram? Esse texto. Toda a igreja é sacerdócio real. Toda a igreja deve anunciar a palavra de Deus, deve ter a liberdade de ler a palavra de Deus, tá? Então, o papel da igreja já está ficando claro, a responsabilidade da congregação, dos membros. Vamos lá. Então tá, nós já sabemos que nós temos que anunciar, mas por onde começar? Onde nós começamos anunciando a palavra de Deus? Então eu dividi aqui em 3 partes. Agora, outra coisa que eu quero que fique claro para você nesta manhã. Isso aqui não é uma ordem.
isso aqui deve ser feito de forma simultânea. Não é assim, primeiro a minha casa, depois nossos irmãos na fé, depois o mundo. Nós devemos tentar fazer isso aqui de forma simultânea, tá? Nós devemos anunciar o evangelho nessas 3 áreas. É claro que vai haver uma incoerência se eu, por exemplo, eu prego o evangelho para o mundo todo. Eu prego o evangelho para os meus vizinhos, mas não prego para os meus parentes, as pessoas mais próximas a mim. Nós vamos ver que Deus não aprova esse tipo de coisa, tá? Então vamos ver de forma mais detalhada e aí nós vamos entender melhor. Nossa família. Olha o que diz esse texto. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, assim, com quem que nós devemos anunciar a palavra, as grandezas de Deus? E anunciar as grandezas de Deus revela cuidado. É claro que não é só isso que demonstra cuidado. Mas pensando na questão do discipulado. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Né? Então, às vezes, assim, algumas pessoas se dedicam na obra do Senhor com os de fora, mas desprezam as pessoas do seu próprio sangue, certo? Isso é errado, a Bíblia condena esse tipo de atitude. Nós temos que anunciar também a palavra de Deus aos nossos irmãos na fé. Olha o que diz João 1,5, segunda João, né? A segunda carta de João. E agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tinhais desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aqui o apóstolo João está falando em relação à igreja. A igreja deve se amar, tá? Aqui ele não está falando sobre o nosso amor para com os de fora e nem do nosso amor para com os nossos parentes, ainda que nós devemos amar os nossos parentes e amar os não crentes. Mas aqui especificamente no contexto, o apóstolo João está falando da relação que acontece dentro da igreja, entre os membros ali. Agora lhe peço, Senhora, e Senhora aqui alguns entendem que João está falando com relação à igreja. Ele está chamando a igreja de Senhora. Não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tinha desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Tá? Olha esse outro texto, Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Agora, como tudo isso acontece? Como que a gente cresce? Como que a gente edifica-se a si mesmo em amor? O apóstolo Paulo ele dá a resposta. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, é muito importante nós entendermos o papel que cada um de nós deve realizar dentro do corpo de Cristo. Se cada um fizer a sua parte, o texto que nós lemos está dizendo que vai haver crescimento. Agora, se nós falharmos com a nossa função, todo o corpo vai sofrer com isso. Se você não fizer a sua parte, os outros irmãos vão sofrer. A Bíblia vai nos dizer que Deus distribuiu dons a todos os crentes. Com que propósito? Com o propósito da edificação da igreja. E é mais ou menos o que esse texto está dizendo aqui, ó. Né? Olha ali a partir do dele. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, se você não fizer a sua parte, os outros irmãos vão deixar de crescer por tua causa. É isso que o texto está dizendo. Se você não fizer a sua parte, né, outras pessoas deixam de ganhar,
elas deixam de ser edificadas por você. Por isso que é muito importante o seu papel no corpo de Cristo. Agora, olha só, eu separei aqui o que nós chamamos de mandamentos mútuos. Né? O que nós podemos fazer em relação aos nossos irmãos na fé? O que são mandamentos mútuos? São aqueles mandamentos que toda a igreja deve realizar. Tá? Todo crente. Eu sou novo convertido. Você é um crente em Jesus? É um mandamento. Você deve fazer. O que nós vamos ver aqui. Eu separei alguns. Alguns estudiosos vão separar, dizem que tem mais de 40 mandamentos mútuos no Novo Testamento. Mais de 40. Eu separei aqui, acho que uns 10, 12, tá? Então, eu coloquei só as referências e o que esses mandamentos nos pedem para fazer. Quais são os mandamentos? Então, vamos lá. Acolham-se uns aos outros. Acolher. O que é acolher? Receber. Ser bons recepcionistas, por exemplo. Receber bem as pessoas. As pessoas se sentirem acolhidas na igreja. De quem é o papel de acolher uns aos outros? É de todos nós. Se tem pessoas que frequentam a nossa igreja e não se sentem acolhidas, de quem é a culpa? Ou melhor, quem deve fazer isso? A Bíblia diz em Romanos 15:7, acolham-se uns aos outros. Está dizendo que isso aí é dever de todo crente, certo? E se você tem uma visão clara sobre o discipulado, você vai entender que isso aí contribui para o crescimento da pessoa. Porque o discipulado não é você pôr a pessoa numa sala de aula e ensinar um monte de verdades cristãs para aquela pessoa, mas é ajudar para que ela cresça no seu caminhar com Cristo. Então, tudo que eu fizer para contribuir para que o meu irmão avance, ande um passo a mais no seu crescimento do aprendizado de Cristo, eu estou discipulando. Eu estou contribuindo para a obra do discipulado. Tá? Então, acolher. Olha o outro. Saudai-vos uns aos outros. Certo? Então, a saudação aqui tem a ver com cumprimento, né? Tem a ver também com essa ideia ainda do acolhimento aqui. A saudação é você cumprimentar. Saudai-vos uns aos outros. 2 Coríntios 13:12. Cuidai uns dos outros. Então, de quem é o dever de cuidar dos irmãos? Dos irmãos da fé. Então, vamos supor, nós temos um irmão que está passando por uma dificuldade. De quem é o dever cuidar dele? Todos nós. Todo crente em Jesus, tá? Cuidai uns dos outros. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa está passando uma dificuldade, e aí a pessoa fala assim, nossa, o pastor não foi lá visitar ela, o pastor não ligou para ela. Mas de quem é o dever cuidar uns dos outros, irmãos? Esse é um problema muito sério. Nós vimos isso na aula passada. Se o pastor for fazer toda a obra do ministério, você vai matar o seu pastor. Essa que é a verdade. Ele não vai aguentar. E não é isso o que a Bíblia diz. Nós não somos bíblicos. O que a Bíblia diz? Cuidai uns dos outros. De quem é esse papel de cuidar? É de todos nós. Você deve contribuir. E às vezes a gente não sabe como fazer isso. Então nós temos que pedir orientação em oração a Deus. E aí você pode até consultar o seu pastor. Pastor, eu queria ajudar um irmão. Como que eu posso fazer isso? Eu estou em dúvida, eu não sei como. Aí sim, é papel do pastor. Porque qual que é o papel do pastor? Preparar os santos para eles fazerem a obra. Então isso você pode consultar o teu pastor. Sujeitem-se uns aos outros, Efésios 5:21. Eu vou correr aqui, tá?
Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitar é se submeter, é se colocar como servo para o teu irmão. Quem deve fazer isso? Todos nós. Suportem-se uns aos outros. E suportar ali é ter paciência e às vezes assim, se colocar mesmo como um suporte para outra pessoa, tá? Confessem-se uns aos outros, Tiago 5,16, perdoem uns aos outros, Colossenses 3,13, ensinem uns aos outros. De quem é o dever de ensinar? De todos nós. Ah, mas eu não sei muito. Mas o pouco que você sabe, às vezes o teu irmão não sabe. Ou às vezes o teu irmão precisa ser relembrado. Às vezes você pensa assim, eu vou falar algo, aquele irmão já tem tanto tempo de igreja, ele conhece tanto da Bíblia, como é que eu vou ensinar ele? Mas às vezes o que você vai falar para ele vai ajudar, vai refrescar a memória dele. E às vezes ele não sabe, porque ninguém sabe tudo. Então a Bíblia diz, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros. Romanos 15,14, encorajar, dar ânimo para o seu irmão, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, Gálatas 6,2. De quem é o dever de levar as cargas? E carga, irmão, meus irmãos que estão ouvindo, carga é algo pesado, não é algo leve. Orem uns pelos outros, consolem uns aos outros. Qual que é o nosso papel? Qual que é o teu papel como crente em Jesus? Você é membro de uma igreja, você é um crente em Jesus, você participa de uma comunidade cristã? Tá aqui, ó. Eu coloquei alguns, eu falei para vocês, são mais de 40 mandamentos mútuos no Novo Testamento. Eu coloquei só alguns aqui, tá? Então, como que nós vamos fazer o nosso papel? Assim. Agora, quem devemos discipular? Nossa família, nossos irmãos na fé, e nós temos que discipular também o mundo, os não crentes, as pessoas que ainda não se entregaram a Cristo. Né? E nós vamos primeiramente pregar o evangelho para essas pessoas e então discipulá-las, ajudá-las também a crescer na caminhada delas com Cristo. Né? E como que nós fazemos isso? Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, porque não é o propósito desta aula de hoje. Mas João 17,18 diz, assim como tu me enviaste ao mundo, e aqui, irmão, só para vocês se situarem, aqui é Jesus falando com o Pai, é uma oração de Jesus. O que Jesus está dizendo? Assim como tu me enviaste. Então Jesus está dizendo para o Pai, Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os envio. Envio quem? Os discípulos. Eu os envio ao mundo. Então vamos pensar aqui, né? Como que o pai enviou o filho? De que maneira? O filho estava na glória, ele deixou a glória e veio a este mundo. A Bíblia vai dizer que Cristo se esvaziou, certo? Abriu mão de sua glória, né? Se fez homem, se fez humano. O que mais? Se fez servo. Então, como que o pai enviou o filho? Desta forma. Ele abriu mão de sua glória, ele se esvaziou, ele se fez homem e ele se tornou servo. Então, Jesus está dizendo, assim como o Senhor me enviou, eu envio a igreja, ao mundo. De que forma que nós temos que ir ao mundo? Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. O que a Bíblia diz? Jesus dizendo, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me sirva. E me siga. Então, esse é o nosso papel. É assim que Jesus nos envia ao mundo. Outra coisa importante, Jesus se fez homem. Ele falou a língua dos homens, de forma que os homens fossem capazes de entendê-lo. Ele se vestiu como os homens, ele comeu com os homens, ele se relacionou com os homens. E homens aqui é homens e mulheres, tá? Então esse é o nosso papel. Nós temos que... o John Stott ele usa um termo, ele chama de evangelho encarnacional. Certo? Esse é o nosso papel. Nós temos que nos envolver com a sociedade. Nós temos que nos envolver.
Nós temos que falar numa língua que eles possam entender. Nós temos que procurar nos relacionarmos com eles. Deus nos envia ao mundo, certo? Agora, não é para nós nos contaminarmos com o mundo, é diferente. Não é para fazer o que eles fazem de errado, certo? Aí é o Salmo 1 lá, não se assente na roda dos escarnecedores, tal. Aí nós temos que ter um equilíbrio aí, tá? É muito sério isso aí também. Nós não vamos tratar isso hoje, ok? Mas só uma ideia aqui. Como que nós temos que ir ao mundo? Nós temos que nos envolver, certo? Jesus fez isso, ele abriu mão da sua glória, ele não veio na sua forma gloriosa. Ele se fez homem, ele nasceu numa manjedoura. Ele caminhou com os homens, ele comeu com os homens, ele participou de festas com os homens. O seu primeiro milagre foi numa festa de casamento. Então é isso, nós temos que nos envolver sem nos contaminarmos. É muito sério isso aí. Mas nós temos que falar de maneira que as pessoas entendam. Jesus procurou falar numa linguagem que as pessoas pudessem entendê-lo. Essa é a ideia, tá? Então é isso. Assim como o Pai me enviaste ao mundo, eu também vos envio. Como que nós somos enviados ao mundo? Da mesma maneira que Cristo foi enviado. E aí você precisa estudar como Cristo foi enviado ao mundo, certo? Então, existem dois temas que merecem ser explorados: a atuação dos pastores e a responsabilidade da congregação dos membros. Nós vimos na aula passada a atuação dos pastores e hoje nós estamos vendo a responsabilidade dos membros da congregação, certo? Então, pensando em dois textos aqui, para a gente gravar nesta manhã. Primeiro, a responsabilidade dos pastores. Ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que propósito? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então esse é o propósito de Deus ter dado pastores à igreja. Qual que é o papel dos pastores? Preparar os santos para a obra do ministério. Agora, e a igreja? Certo? Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. De que maneira? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos ler de baixo para cima? Na medida em que cada um realiza a sua função, o que acontece com a igreja? Ela cresce e edifica-se a si mesma. Certo? Ajustada e unida pelo auxílio de todas as juntas. Todo o corpo acontece isso. Né? Sempre entendendo que Cristo é o cabeça. E nós vamos crescer em tudo, seguindo a verdade em amor. Então, olha só, na medida em que cada parte realiza a sua função, na medida que você fizer o seu papel na igreja, a igreja vai crescer e vai edificar-se em amor. Olha que coisa linda, irmãos, como Deus é perfeito. Se os pastores fizerem o papel deles, aquilo que eles têm que fazer, e a igreja fizer o papel dela, os membros fizerem o seu papel, olha como a igreja vai funcionar cada vez melhor. Não perfeita, mas cada vez mais saudável. Né? Eu já trabalhei esse conceito com a nossa igreja, a diferença de perfeição e saudável. Você pode ver um corpo que ele não é perfeito, mas ele é saudável, ele está saudável. Então, uma igreja, ela nunca vai ser perfeita, mas ela pode ser uma igreja saudável. E o que é uma igreja saudável? Uma igreja em que os pastores fazem aquilo que eles foram chamados para fazer. E a igreja faz aquilo que ela é chamada para fazer. Isso é muito sério, né? Então, pensando nos dois textos aí, de Efésios 4, 11 e 12 e Efésios 4, 15 e 16. Quem deve fazer discípulos de Jesus? Responde aí no chat, tá?
Pensando nesses dois textos aí. Efésios 4:11, lembram? Que Deus deu pastores para preparar os santos para a obra do ministério. E Efésios 4:15 e 16, na medida em que cada um faz a sua parte, a igreja cresce e edifica-se a si mesmo. Então, pensando nesses dois versos, nesses dois textos, quem deve fazer discípulos de Jesus? E como que o discipulado vai acontecer, irmãos? Pensando nesses dois textos. Coloque aí no chat, tá? Pensando nos dois textos, tá? Vamos voltar lá? Eu vou ler o primeiro de novo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, olha só, prestem atenção numa palavra aqui. Corpo de Cristo edificado. É quando os pastores preparam os crentes para a obra do ministério. Agora, olha essa outra. Efésios 4:15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Olha de novo a palavra edificar aqui, ó. A igreja cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Como? Agora aqui, a edificação depende de quem? Na medida em que cada parte realiza a sua função. No outro texto, a edificação depende de quem? Do preparo, do pastor preparar os santos para a obra do ministério. Tá? E aí vamos para nossa pergunta final. Pensando nesses dois textos, Efésios 4:11 e 12 e Efésios 4:15 e 16, quem deve fazer discípulos de Jesus? Se você respondeu aí no chat, é dever dos pastores, você errou. Se você respondeu aí, é dever da igreja, dos crentes, você também errou. Agora, se você respondeu, é o dever de todos, tanto dos pastores quanto dos crentes. Então você respondeu da maneira correta, tá? Por quê? Se os pastores não fizerem o seu papel, porque ali ele também está fazendo um discipulado. Ao preparar os crentes, ele está também discipulando. Lembram que eu tenho falado para vocês? A ideia de discipulado é ampla. Qual que é o que é o discipulado em si? Foi a primeira pergunta que a gente começou lá. Discipular é ensinar. É ensinar. Discipular é ensinar. Ensinar crentes a se parecerem mais com Jesus. Os pastores fazem isso preparando os crentes para a obra do ministério. E os crentes fazem isso através dos mandamentos mútuos que a gente viu lá. Tá? Então, uma tarefa para essa semana. Pensando nos mandamentos mútuos, escolha 4 irmãos. Lembra os mandamentos mútuos? Escolha 4 irmãos e contribua para a formação deles. Eu vou ajudar vocês, hein? Quais alguns mandamentos mútuos aqui? O que você pode fazer nessa semana? Você pode ser acolhedor. Mostre acolhimento. Você pode saudar alguns irmãos. Cuidar. De que maneira você pode cuidar de alguém essa semana? Ore a Deus. Se você tiver com dificuldade, né? Você tiver com alguém em mente, não sabe como ajudar e quiser nos consultar, pode nos consultar. Cuidai uns dos outros. Irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil por conta de tudo isso aí, da pandemia e tal. E assim, você procurou saber se tem algum irmão passando alguma dificuldade? Você procurou? Né? Cuidai uns dos outros. Sabe? Outra coisa, sujeitem-se uns aos outros, se coloquem, né, à disposição, se submetam. Não foi isso que Jesus fez? Assumiu a forma de servo? Suportem uns aos outros. Suportar é ter paciência. Né? Dar não só ter paciência, mas é dar suporte para outra pessoa. O que é um suporte? Quando você quer colocar
alguma coisa pesada, tal, você coloca ali um suporte para colocar o peso em cima. Então seja suporte para o teu irmão. Confessem-se uns aos outros. Abra o seu coração, olha, eu estou com uma dificuldade. Procure um irmão e confesse. E confessar ali é falar qual é a dificuldade que você está tendo, até uma dificuldade em relação a algum pecado. Perdoem uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Encorajem. Pense em alguém para encorajar essa semana. Tá? Ó, vou te dar uma dica. Dá um print nessa tela aqui, ó. Bate uma foto para você não se esquecer desses mandamentos mútuos. Sirva. Ore a Deus, fala, de que maneira eu posso servir alguém essa semana? Às vezes são pequenos gestos, certo? Nós tivemos um conexão na sexta-feira sobre depressão e o pastor Davi Munhoz foi muito assim feliz nas colocações. Eu aprendi muito com ele, o Maurício também ali participando, contribuindo também, o Alex. Foi uma benção. Se você não assistiu, assiste lá. Como que nós podemos ajudar alguém que está sofrendo? Às vezes se oferecer para limpar a casa daquela pessoa. Isso é muito fenomenal, assim, o que eles falaram ali. Levem as cargas uns dos outros. Orem uns pelos outros. Consolem. Irmãos, tem pessoas na nossa igreja que estão sofrendo. E Deus te chamou para consolar essas pessoas. É isso, né? Essa foi a nossa aula de hoje. 40 minutos aí de aula. Mas é muito importante. Nós estamos crescendo, aprendendo, e que Deus nos dê graça para colocar em prática, né, o que nós temos aprendido. Amém? Que Deus me ajude a fazer o meu papel como pastor. Orem por mim para que eu consiga fazer, para que Deus me dê graça para realizar o meu papel. E ore, eu vou orar para que Deus dê graça a vocês também, para que a igreja também consiga realizar o seu chamado, aquilo que Deus chamou cada um de vocês para fazerem. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós queremos te agradecer por esta manhã, pela aula, pelo privilégio que o Senhor nos deu, Pai. O Senhor nos chamou, como nós vimos aqui, do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor nos chamou, cada um de nós, para falar das grandezas do Senhor, para falar das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor use a tua igreja nesta semana. Use cada um dos irmãos, Pai, que estão assistindo, os que vão ver ainda esta aula, em nome de Jesus. Que nós sejamos, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos, Pai, para abençoar, para ajudar no crescimento de algum irmão. Em nome de Jesus eu te peço, nos use, ó Deus, nessa semana, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom domingo, bom almoço para vocês e que Deus esteja guardando, livrando cada um de vocês nesse dia. Em nome de Jesus. Um abraço a todos.